com muita alegria, estamos um dia mais congregados aqui neste lugar, neste santuário, para poder adorar ao Senhor, para poder dar-lhe nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é, tudo o que faz, por tudo aquilo que Ele promete fazer com cada um de nós, todas as suas promessas benditas que Ele tem para a sua igreja e para cada um dos que estamos aqui. Também com muita alegria estamos conectados hoje, os 6 estados brasileiros, onde a Remar tem ali uma bandeira, uma representação. Hoje se está somando o estado de Sergipe, que já estão também cultuando junto conosco, todos conectados, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo. E a todos os países de onde chegamos também através do canal, outros, aonde esteja chegando esta comunhão, esta palavra, esta ceia, que sejam todos muito abençoados em nome de Jesus e recebam de nós, da Igreja Corpo de Cristo de Guarulhos, um forte abraço. Não podemos estar todos juntos, somos muitos, tem mais de 500 pessoas agora mesmo em conexão conosco, para, desde que o céu se abra sobre cada porçãozinha, cada casa, cada lugar de onde estão aí também com o coração aberto, querendo algo de Deus, que com certeza Deus traz a porção que cada um necessita para o dia de hoje. Amém? E nós hoje vamos falar acerca de um tema muito forte, um tema muito poderoso e muito importante, que é o perdão. E eu oro ao Espírito Santo para que Ele hoje possa revelar ao teu coração o que é o perdão e qual a necessidade que nós temos dentro de cada um de nós de perdoar aqueles que nos ofendem. E é um assunto diário, oportuno, hoje oportuno também, porque uma vez mais vamos comer do pão e beber do cálice e temos que estar limpos diante do Senhor, sem mágoas, sem ódios, sem iras, sem nada nos nossos corações, não é? O perdão, ele é como o arroz e o feijão na mesa do brasileiro. Tem que estar aí todos os dias. Não é? O brasileiro não come arroz e feijão todo dia? Pois o perdão tem que estar todo dia na casa, no matrimónio, na família, nos filhos, nos irmãos. Tem que estar o perdão diariamente, porque é com o perdão que nós desbloqueamos a nossa vida espiritual. A falta de perdão é uma das armas mais poderosas que Satanás usa para destruir a sua igreja. Às vezes pensamos que só são os pecados mais escandalosos, não? Que destroem os ministros, destroem as vidas, mas de uma forma bem sutil, Satanás usa a falta de perdão para destruir por completo as nossas vidas. E nós vamos tentar hoje que o Espírito Santo nos ajude para ver se há falta de perdão no nosso coração. E se o Espírito Santo nos revelar alguma falta de perdão, que hoje nós possamos romper esse bloqueio e possamos experimentar uma vez mais a paz do Senhor, que sobrepassa todo entendimento nos nossos corações. Amém? Porque essa paz do Senhor, essa abundante paz, ela não cabe num coração que vive atormentado pela falta de perdão. Então nunca experimentará a paz sobreabundante do Senhor aquele que está magoado,
aquele que tem raiz de amargura dentro do seu coração. E é isso que o Senhor nos trouxe hoje aqui para tirar toda a raiz de amargura dos nossos corações e para nos revelar realmente o poder que tem o perdão nas nossas vidas. Amém? Primeiro, vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz que porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E que maravilha, não? O nosso Pai Celeste nos perdoará as nossas ofensas se nós perdoarmos aos homens também as suas ofensas. Amém? No versículo 15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É dizer, se tu não perdoas aos homens as suas ofensas, existe um bloqueio espiritual na tua vida. Assim de simples, sem muita teologia, numa praticidade, numa matemática divina, entendemos que se eu não te perdoo a ti, Deus não me perdoa a mim. Assim de simples. Não temos que espiritualizar tanto. Às vezes tentamos espiritualizar as coisas. Não, vamos ser práticos, olho no olho, e vamos dizer-nos isso uns aos outros, dizer, olha, se tu não perdoas, se tu estás magoado com alguém, se tu odeias alguém, se tu fechaste o coração para alguém, ok, é uma decisão tua, mas tem bloqueio espiritual. Não passa. Aliás, não sei por que horas. Por que horas então? Porque existe uma tapada em cima, um cimento, algo que impede que as tuas orações cheguem ao céu. Elas batem aí, não existe. A pessoa está completamente bloqueada, ela não tem relacionamento com Deus. Ela pode até ser religiosa e tal, pode conviver, mas essa pessoa está atormentada, está bloqueada espiritualmente e precisa de ajuda e precisa de desbloquear e tirar esse peso que carrega na sua vida, para então poder ter um relacionamento bom com o Senhor e puro, porque todos nós pecamos, todos nós cometemos erros. E se eu cometo um erro e o Senhor não me perdoa a mim, eu estou atormentado. E o último que tu deverias desejar na tua vida, e eu também, é que o Senhor não te escute e não te perdoe os teus pecados. Porque são tantos, não é? Todos os dias, tantas ofensas, tantos erros, tantas vezes que ofendemos a Deus no nosso dia a dia. Imagina até que o Senhor não nos perdoasse todos esses erros que cometemos. E fôssemos carregando isso, e carregando. Se fôssemos ao Antigo Testamento, nós víamos que uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia no dia da expiação os pecados do povo. E eles lançavam tudo o que tinham aí e depois só tinham a oportunidade no outro ano seguinte, não é? No dia da expiação dos judeus, não? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou, o acesso a Ele é ilimitado, não tem bloqueio. O único bloqueio e o único que faz com que o véu não se rasgue na tua vida e siga aí, separando-te de Deus, é a falta de perdão. Que grave, não? Estou falando isso porque parece algo que não tem muita importância. No dia a dia podemos até lidar com isso e tal, e não
não estamos atentos, não estamos entendendo o que está acontecendo na nossa vida. Não sabemos porque é que estamos atormentados, o que é que está acontecendo conosco, nada flui na nossa vida, existe um bloqueio e não entendemos o porquê. E o Espírito Santo nos revela o porquê desse bloqueio, o porquê dessa perturbação, desse tormento que nós vivemos cada dia. Nós estamos carregando mágoas dentro do nosso coração contra algumas pessoas. Nós estamos com ódio com certas pessoas. Quando esse nome dessa pessoa vem na tua mente, já era. Pois então, precisamos de ser libertos. Precisamos de ser libertos. E precisamos de entender, em primeiro lugar, que o perdão não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. Sabias? Para perdoar não depende de quem está certo ou quem está errado. Para perdoar não depende se a outra pessoa merece ou não merece. Perdoar não é se tu sentes vontade ou não sentes vontade de perdoar. Não tem nada a ver com isso. É uma ordem. É um mandamento de Deus, pelo qual passa a ser uma decisão espiritual. E os espirituais têm que perdoar. Porque é uma decisão espiritual, porque é uma ordem. Ah, pastor, mas eu não perdoo agora, eu não... primeiro porque essa pessoa não merece. Não é? Essa pessoa não merece e tal, não vou perdoar. Ok. Que saibas que tu estás atormentado então e estás preso. E tu é que precisas de ser liberto. E de liberar perdão a essa pessoa. Quer mereça ou quer não mereça. E perdoar não significa dizer que a outra pessoa está certa. Não! A outra pessoa pode estar errada. A outra pessoa pode ter toda a culpa. Mas isso não tem nada a ver com a decisão espiritual que eu devo tomar e cumprir a ordem de que eu tenho que liberar o perdão a essa pessoa, mesmo que ela não tenha razão, ou que não mereça, ou eu não tenha vontade de fazê-lo, ou tenha vergonha, ou o que seja, não é uma opção. Não é opção, não é opcional. Ah, pastor, mas está custando, eu não perdoo essa pessoa porque eu não sinto vontade de perdoar. Ok, é uma opção tua, é a tua vontade. No entanto, estás desobedecendo a ordem do Senhor. No entanto, estás ofendendo a Deus por não liberar perdão àqueles que te ofenderam. Porque todo mundo gosta de ser perdoado, mas nem todo mundo gosta de perdoar. Amém? Todos gostamos de ser perdoados. Todos. Não há ninguém, é uma sensação de muita paz quando nos perdoam. Nos sentimos livres. Me perdoou. Graças a Deus. Estava carregado, estava preocupado. Mas me perdoou. Chegou a liberdade à minha vida. No entanto, quando sou eu que tenho que fazê-lo com alguém, que eu tenho que perdoar alguém, aí já custa mais. E então eu me relaxo e digo, não tenho vontade de perdoar. Ok. Então que saibas que estás andando com um teto de bronze na tua cabeça. Que saibas que cada vez que tu não perdoas alguém, tu estás preso espiritualmente. E a palavra nos revela isso aos nossos corações. Amém? Você perdoa porque Deus mandou. Só por isso. Irmão, perdoa fulano tal. Mas porquê é que eu tenho que perdoar? Que me perdoe ele? E porquê isso? E não tenho vontade. E ele não merece e tal. Tu tens que perdoar porque é uma ordem, é uma decisão espiritual. E os espirituais, não os espiritualoides, os espirituais decidem obedecer à ordem do Senhor.
Quer sintam vontade, quer não sintam, quer tenha razão ou não tenha, quer mereça ou não mereça, isso não é o tempo. Alguns também dizem, não, eu tenho um problema com tal pessoa. Mas já chegará o tempo, agora não é o momento de perdoar essa pessoa. Tudo bem, pois também agora não é o momento que Deus abra os céus e te perdoe e possas ter desbloqueado espiritualmente. Continua no teu orgulho e continua preso. E isso nos revela a palavra do Senhor. Mateus capítulo 18, vamos ler o que diz acerca do credor incompassivo. Mateus capítulo 18. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso comigo, porque eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus. O seu senhor se encheu de compaixão, foi sensibilizado e perdoou essa dívida a esse homem que estava preso, estava devendo 10.000 talentos. Interessante que a palavra diz que soltou, quando fala de perdoar a dívida que ele tinha, fala de soltar, não? Soltou. Glória a Deus por isso, não? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, é dizer, muito menos, não? 10.000, foi perdoado, é dizer, ele foi perdoado pelos 10.000 talentos que devia. Logo, outro lhe devia a ele 100, e ele o que é que fez? O outro ainda, versículo 29, prostrou-se e lhe disse: seja generoso comigo, porque eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: servo malvado. Servo malvado. Qual é o servo malvado? É aquele que foi perdoado e não perdoa. É aquele que foi solto, que foi liberto dessa dívida, desse pecado, dessa ofensa, mas não solta nem libera perdão ao outro, ainda que é muito menos. Ele não solta. Às vezes quase me ponho a pensar e digo, pois, parece até o nosso Pai Celeste, não? Ele nos perdoou tanta. Qual era a tua dívida com o Senhor? Eu não sei a tua, mas a minha dívida era muito alta. Tudo o que eu tinha juntado de dívidas, e não estou falando só de dívidas económicas, mas eram tantas ofensas, eu ofendi tanto a Deus, eu pequei tanto contra Deus, em tantos anos da minha vida, que quando Ele me perdoou a minha dívida, eu fui solto, fui livre, aleluia. E agora eu não te vou perdoar a ti os 10 reais que tu me deves. Que malvado! Que malvados somos muitas vezes. O Senhor nos perdoa uma dívida gigantesca. Cada um sabe o tamanho da sua dívida.
Cada um sabe o tamanho das ofensas, o tamanho das coisas que ele fez e que devia ao Senhor. E agora, não somos capazes de perdoar as ofensas dos homens e os prendemos e os deixamos na prisão. Ok? Então, diz no versículo 33, o Senhor lhe diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Tem compaixão do teu companheiro como Deus teve compaixão das nossas vidas. A gratidão é tal que nós, o mínimo que podemos fazer é perdoar a ofensa aos homens, aos irmãos, a quem seja. É o mínimo que nós podemos fazer. Mediante um perdão tão grande que recebemos da parte de Deus. Amém? E indignado, o seu senhor o entregou, que diz? Aos verdugos. Aqui na minha tradução diz: e o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse o que devia. É dizer, quem não libera perdão, quem não perdoa as ofensas, está preso espiritualmente. Quem não libera perdão está atormentado. É só o que diz. Ali fala que ele foi, aí tem. O seu Senhor o entregou aonde? Aos atormentadores. Então, se nós tivermos falta de perdão em nossos corações, nós estamos como? Atormentados, não é? Estamos cheios de atormentadores na nossa vida. Entendemos porque que algumas pessoas estão atormentadas todo dia? Entendemos o porquê que não flui, porque as pessoas vivem atormentadas? É um tormento. Não liberam perdão. Não liberam. E estão presas. E estão presos espiritualmente. Estão com bloqueio espiritual. E têm que despertar e acordar para essa realidade e não continuar vivendo sozinhos, atormentados e não entender de que o céu não se abre até que tu não liberes o perdão. Quem não perdoa, além do bloqueio espiritual, como vemos aqui, vive numa prisão emocional. Vive numa prisão emocional. Quem não perdoa fica preso à dor, ao passado e à pessoa que feriu. É como carregar um peso todos os dias. Isso é falta de perdão. É como carregar um peso todos os dias. E lá do passado, muitas vezes. E lá atrás. E cada vez que tu te lembras dessa ofensa, então, isso precisas de liberar perdão. E volto a repetir, liberar perdão a outra pessoa que te ofendeu não é dizer que ela está certa. É seres livre. É que tu te libertes espiritualmente. Eu quero ser livre. Então, como eu quero ser livre, eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Não porque tu mereças, porque eu quero ser livre. Eu não quero viver atormentado. Por isso eu te perdoo, estás perdoado. Não quero carregar esse peso, não quero carregar nomes, não quero fechar o coração para determinadas pessoas. Eu posso chatear-me com as pessoas. O que eu não posso é deixar de perdoá-las e fechar o coração para elas. Eu me chateio muitas vezes. Tu te chatearás também com algum. Estou chateado contigo. E às vezes até faz conta que nem olhas. Mas não tem nada de guardado no coração. Não tem tormento, não tenho nada contra ti. Estou chateado contigo, mas não tenho nada contra ti e não quero. Tu lá com as tuas dificuldades, eu quero ser livre.
Eu quero viver livre da prisão emocional, eu quero viver livre desse bloqueio espiritual, desse teto de ferro sobre a minha cabeça. Eu quero ser livre. Por isso, eu tomo a decisão espiritual de perdoar a quem me ofende. Outro perigo de quem não perdoa é a raiz de amargura. E a mágoa cresce dentro de ti. A mágoa, ela vai crescendo. A raiz de amargura, ela é raiz, mas quando ela brota, ela te destrói por completo. E sabes que pode até afetar a tua saúde? Tu sabes que tem um inúmero de doenças que são causadas pela amargura e que tu estás atormentado e sofrendo e não entendeste nunca qual a razão disso. E muitas vezes a amargura que tu tens dentro do teu coração está afetando a tua saúde. Te está apodrecendo por dentro. De tal maneira que não fluirás e estarás aí em mágoa, com aquela ira. Tu vês uma pessoa, por exemplo, com amargura, tu notas no rosto a amargura, é ou não é? Mas eu olho para este jovem que está aqui e não lhe vejo nenhuma amargura. Não é um jovem amargado. Terá suas lutas e dificuldades e talvez ele possa até descobrir alguém, algum nome, porque a ideia é que tu penses, comeces já a pensar, agora já, em nomes. E se vem nomes à tua mente e à tua memória, já tens que liberar perdão a essas pessoas. Mas foi tão grave o que me fez. Isso não tem perdão. Não é? Já ouvimos isso várias vezes, não? Pessoas dizem, não, isso não tem perdão. O que esse cara fez não tem perdão. Não tem perdão para quem? Terá para ti. Para outros terá perdão. Para Deus tem. E para outros também terá perdão. Claro, a ti como te afeta pessoalmente, porque te dóis, te doeu, para ti não tem perdão o que ele está fazendo, mas para o outro vai dizer, não, Deus te perdoa, irmão, está tudo certo, glória a Deus e tal, porque quem nunca pecou contra Deus, não? E quem não falha e não ofende a Deus, todos os dias ofendemos a Deus. Todos os dias ofendemos a Deus, quando nos desviamos, quando fazemos do nosso jeito, quando às vezes se gera ira no nosso coração ou algum tipo de sentimento ou de emoção descontrolada. Isso é ofender a Deus. Mas graças a Deus nós logo lhe pedimos perdão, Senhor, me perdoa porque já ia sozinho fazer as coisas, me perdoa, Senhor, volto para ti, me ajuda aí, tem paciência comigo. E o Senhor é o Pai da paciência, o Deus da paciência, o Pai da paciência, e continua tendo paciência comigo. E espero também que tenha paciência contigo. Afeta os teus relacionamentos, o teu matrimónio, afeta as tuas decisões. Uma pessoa, para tomar uma decisão, se ela tem amargura dentro dela, essa decisão não vai ser uma decisão boa. Com certeza absoluta. É como aquele que quer tomar uma decisão quando está magoado, não é? Já viste alguém que fica magoado? Quero ir embora e tal. Já decidi, vou sair e tal, vou não sei aonde e tal. Mas vai porque está magoado. Então não saias no momento, não decides, estás magoado. Não tomes nenhuma decisão, espera. Como se costuma dizer, espera a poeira baixar. Depois, com mais paz, tomarás a decisão correta e não magoado, não amargurado e não quando estás carregando peso dentro do teu coração. Quem não perdoa fica preso. Amém? Vemos este servo malvado foi perdoado de uma dívida enorme e não conseguiu perdoar uma dívida pequena. E às vezes somos nós esses servos, não é? Fomos perdoados uma dívida tão grande e não perdoamos uma dívida tão pequena, uma ofensa tão pequena que as pessoas
direcionam contra nós. Amém? Resultado, volta para a prisão. Voltou para a prisão porque não perdoou a dívida do seu irmão. Amém? Quem não perdoa fica preso no passado. Vive carregando peso o dia todo e perde a paz. Perder a paz é um passo para que o inimigo comece a atormentar-te por completo e não vivas, experimentes a verdadeira paz do Senhor. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Amém? Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus lhe disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. E ele estava sendo injustiçado, estava sendo golpeado, maltratado, estava passando por sendo ofendido, injuriado, caluniado, golpeado, humilhado. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Esse é o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa na dor, na traição. É que eu fui traído e por isso eu não perdoo. Jesus também foi traído. Jesus também foi traído. Mas é que é muita dor que essa pessoa me fez sentir. Jesus passou uma dor maior que a que tu estás sentindo. Mas é muita injustiça o que fazem comigo. Aí já dá vontade de rir, não? Pastor, é tanta injustiça que não é justo o que fazem comigo. Não é justo que o irmão me fale desse jeito. Não é justo que eu ando todo dia, não sei. Não é justo, é uma injustiça. Ué? Que injustiça tão pequena. Injusto é ser condenado e crucificado e julgado sendo inocente. Isso é injustiça. Agora, injustiça é o responsável falar-te mais alto do que deveria, ou gritar-te a algum irmão, ou sei lá. Isso é injustiça. Que injustiça? Parece-me que é alguma dívida bem pequena comparado com o sentimento de injustiça que o teu mestre, teu maior exemplo, o teu Senhor passou. E se tu és servo ou serva e ele é o teu maior exemplo, toma a decisão espiritual de perdoar e dizer: Pai, perdoa-lhe a ele. Não sabe o que faz. Se quiseres aproveitar, entre tu e eu, agora que ninguém nos está escutando, não? Se quiseres aproveitar, podes fazer o seguinte: Pai, perdoa-lhe. Apesar que ele é isso, é aquilo, é um tal, mas perdoa-lhe, Senhor. E já aproveitas e lhe dás um toque. Não, Senhor, perdoa o fulano. Perdoa porque ele é um ingênuo, um ignorante, um sem vergonha, é um mentiroso. Perdoa-lhe, Senhor, ele não sabe o que faz. Te libertas. Te libertas. Já acabou ali. Acabou ali. Ele vai continuar fazendo o que tem que fazer, mas tu estás livre. E tu soltaste ele, porque quando tu perdoas, tu soltas. Então, tu soltaste ele também, glória a Deus. E ele poderá também corrigir-se diante de Deus. Mesmo assim, Jesus perdoou. E se Jesus perdoou na cruz, nós não temos nenhuma desculpa para não perdoar. Tu não tens nenhuma desculpa para não perdoar alguém. Que desculpa? Me apresenta uma desculpa. Que desculpa é que tu tens? Que vais falar? Para não, que motivo encontras para não perdoar? O que é que vais falar? Que o cara é mau? É injusto? É não sei quem? Não merece? Já sabemos disso. Não merece. Que ele estava errado. Sim. Muitas vezes sim, as pessoas estão erradas. Não somos nós. É o outro que está errado. Mas eu quero ser livre. Entendemos? Entendem espiritualmente aquilo que a mensagem te quer passar, para que tenhas um pouco de profundidade e de luz para entender e sair do tormento? Eu não perdoei o meu pai quando era pequeno, eu não perdoei fulano porque me maltratou, eu não perdoei tal. Então é o momento de que esses nomes que vão vir, que vêm, cada vez esses nomes já levam anos e anos golpeando no teu coração e na tua mente. E a partir do momento que esse nome chega, tu não sintas mais amargura dentro do teu coração.
Porque perdoar não é esquecer. Não te preocupes, não vai haver uma amnésia. Deus não produz amnésia a ninguém. Dizer, não, esquece tudo que fizeram contigo. Esqueceu, limpou. Não vais esquecer o que fizeram contigo. O que passa é que não vai cair nenhuma lágrima quando tu lembres o que te ofenderam. É uma grande diferença. Uma coisa é que eu me lembre da ofensa e me lembre como um ato que aconteceu. Outra coisa é que eu me lembre e comece a chorar. É porque então não houve ainda falta de o perdão genuíno, sincero. Amém? Sem perdão não há comunhão. Sem perdão não podemos tomar a Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia. Sem perdão não tem ceia. Porque sem perdão não há comunhão entre os membros da igreja, entre os irmãos. A comunhão se rompe quando não tem o perdão. Amém? Sem perdão não podemos orar. Vocês às vezes se surpreendem de que, às vezes, de uma forma disciplina, dizemos, não, irmão, tu não podes orar. Estás proibido a orar. E estamos falando disso. Porque, mas você não pode proibir ninguém de orar. Não. Tu ora de onde tu queiras. Podes ficar a noite inteira orando e glória a Deus por isso. E ora por mim também. Agora o que tu não vais é publicamente levantar a tua voz, cantarolar, pregar e alguns até ofender e julgar-se piadinhas com a oração. Vamos, isso é terrorífico. Senhor, perdoa a Joana porque ela é uma sem vergonha. Senhor, perdoa ela em nome de Jesus. E a palavra diz e tal, e os Salmos 140 e o António. Olha o António não acerta uma, Senhor. Ajuda ele. É um miserável. São todos os miseráveis aqui, Senhor. Ajuda eles, Pai. Não, cala a boca. Cala a boca. É o melhor que podes fazer e libera o perdão a todos os teus irmãos no mundo inteiro. Porque no que diga respeito a ti, tu tens que estar em paz com quem? Com todos os homens, diz a palavra. Todos os homens do planeta. Será que tu sentes essa paz hoje? Eu estou aqui e eu posso dizer-te que eu não tenho nada contra nenhum homem deste planeta. Isso me traz liberdade, me alegra muito. Estou chateado com um montão de gente. Não gosto das decisões que muita gente toma por aqui, por ali e tal. Mas, amém. Não, isso é mim. Eu vou agora gerar ódio e começar a vinganças e coisas e tal. Meu Deus, que é isso? E mais já que passados 50, já vou estar perdendo tempo com essas coisas. Não dá. Eu te quero viver em paz. E quero que tu vivas em paz também. Com o coração cheio de mágoa, não dá para adorar ao Senhor. Amém? E se não perdoar, não dá para adorá-lo. O perdão libera o céu sobre a tua vida. Se tu perdoas, o céu está liberado. Aleluia. E aí se influi. Aí já podes adorar, falar, cantar, teres uma boa relação com teu Deus. Um bom relacionamento. Sem mágoas, sem amargura, sem iras, sem ódio, sem contendas, hospedando a todos no coração sem murmuração. Todos têm lugar no coração, todos. Não feches a porta para ninguém. A Bíblia diz hospedar-os sem murmuração. Então todos têm a porta aberta. Claro, em graus de intimidade diferentes, não? Mas fechar, rejeitar, excluir, jamais. Amém? Vamos colocar-nos de pé.
Vamos passar uns minutos, peço por favor, só uns minutos. O grupo pode ir subindo, sem distrair muito. Vamos estar uns minutos refletindo um pouco se em algum momento, ou dentro de cada um de nós, está esse sentimento aí da falta de perdão. E Deus hoje, Deus, o Espírito Santo está aqui e te está dizendo a ti para que soltes isso da tua vida. Solta isso da tua vida. Solta. Não carregues mais esse peso, essa dor, essa mágoa. Não carregues mais. Porque és tu que estás pagando as consequências. O objeto do perdão, a outra pessoa, não, às vezes nem sabe. Nem sabe que tu odias ela, nem sabe. E tu vives carregando esse peso o dia inteiro, a vida inteira, o passado. E sempre vivendo nesse atormentador, debaixo da opressão do inimigo. Esse nome que tu nunca esqueces. Há um nome que te martela na tua mente, que tu nunca esqueces. Pensa nisso agora. Esse nome que te está batendo aí, que te está vindo à memória agora e que tu não esqueces nunca. Tem um país chamado Polinésia, é muito interessante porque eles têm uma cultura lá, que é a seguinte: cada vez que alguém ofende a outra pessoa, essa pessoa chega à casa e vai no teto da sua casa e pendura um objeto ali. Para que todas as vezes que ela entrar em casa se lembrar de quem a ofendeu. É dizer, a casa está cheia de objetos no teto. De tantas ofensas. Eles têm esse costume cultural de que se tu me ofendes, eu não vou mais esquecer isso e vou colocá-lo na parede para quando olhar para aquilo, me lembrar de ti, que tu me ofendeste. Pois essa cultura é diabólica, é o oposto da Bíblia. Deveria ser ao contrário. Cada vez que tu me abençoas, eu colocar um objeto na casa para lembrar-me de ti, das vezes que tu me ajudas ou que me apoias ou oras por mim. Infelizmente, alguns fazem isso, chegam a casa e até escrevem nomes para nunca mais esquecer aquilo que ele me fez. E vai pagá-las, e vai pagá-las. E todo o dia te vem esse nome aí na tua mente. Essa dor que tu carregas. Essa ferida antiga. Tu não precisas viver mais preso nisso. Solta essa ferida antiga. Solta isso. Porque o passado, se vives preso a esse passado. Solta isso. Tem pessoas aqui carregando dores há anos e anos. Há muitos anos consecutivos, carregando dor nos seus corações. Carregando mágoas. E isso te está trazendo um tormento, te está bloqueando espiritualmente. Não está fluindo. A tua vida não flui, não flui. A tua saúde não flui. Não flui nada. Porque está aí, a amargura está aí dentro. Está produzindo prisão emocional, sentimentos que precisam ser curados, ser libertos nas nossas vidas. Aí de onde tu estás, ninguém precisa ouvir o que tu estás falando, mas fala nomes diante de Deus. Fala nomes diante de Deus de pessoas que te ofenderam e que tu não consegues perdoar. Fala esses nomes aí diante de Deus. A mim não me precisas dizer nada. Tu sabes que nomes são esses que estão batendo agora na tua mente. Solta isso, diz o Senhor. Perdoa, libera o perdão para que o céu se abra, para que o céu se rasgue por completo. Perdoar é fechar a porta do passado para viver o futuro. Se tu queres viver o teu futuro, fecha a porta do teu passado.
Porque se continuares com a porta do passado aberta e carregando essas feridas e essas dores, o futuro não é muito promissor para ti. Lamento, mas a Bíblia me confirma de que não há um futuro promissor para quem tem bloqueio espiritual e para quem não perdoa a quem ofendeu. Amém? Fecha os teus olhos e faz o que eu te disse. Fala nomes, tu aí, sozinho, para ti mesmo. Fala esses nomes que tu não esqueces diante de Deus. Lembra essas feridas antigas. E se essa pessoa não está aqui hoje, compromete-te no teu coração, quando tenhas a oportunidade, não sabemos quando, mas quando tenhas a oportunidade, lhe liberarás o perdão pessoalmente. Hoje libera perdão diante de Deus, antes de tomares a ceia, não é? Não tenho nada contra ninguém, graças a ti, Senhor, glória a Deus. Não tenho nada, o meu coração está aberto, hospedo a todos os irmãos. Não estou magoado, apenas chateado. Mas a chatice passa, amém? Isso passa rápido. Lembra-te das crianças, as crianças, elas não se ofendem umas com as outras, elas se chateiam, mas a criança não se ofende. Uma criança lhe dá um golpe a outra criança, ela se chateia e chora, e passados 5 minutos já está brincando com ela de novo. Porquê? Porque não se ofendeu, porque não guardou mágoa. Vocês são como crianças, diz o Senhor. Em relacionamento, sejamos como as crianças, sem mágoas, convivência, sem egoísmos, sem golpes, sem iras, sem vingança. Porque é isso que o reino de Deus é isso que Deus quer. Amém? A paz que Deus te quer dar não consegue permanecer num coração cheio de ressentimento. A paz que Deus te quer dar, ela não permanece num coração magoado, ressentido. Não permanece aí. E isso é pena, não? Porque podemos experimentar a verdadeira paz do Senhor nos nossos corações. Amém? Não saias daqui carregando nenhuma dor, nenhum ódio, nenhuma amargura. Sai daqui livre e liberando perdão para todos os que te ofenderam. Amém? Vamos orar pela ceia. Marcelino, Cláudio, oremos pelo pão e pelo vinho, em nome de Jesus. Se essa pessoa está aqui, alguma das que te veio na mente está hoje aqui contigo, nem penses 2 vezes em correr para os braços dela. Bom, para os braços não precisas também, não? Mas liberta-te. É só. Tu aí, me perdoa aí, tu aí. Mas não vou mais lembrar-me com mágoa. Lembrarei como tudo, mas sem mágoas, sem ressentimentos. Amém? Oremos, Espírito Santo. Graças a Deus. Espírito Santo, querido. Pai, aleluia. queremos nesta noite gloriosa, Senhor, te agradecer pelo sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu se entregaste em favor de cada um de nós que estamos aqui. Tu liberaste o perdão para as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pelo Teu corpo. Corpo que foi mutilado, golpeado, em favor de cada um dos que estão aqui, Senhor. Queremos fazer memória, Senhor, do Teu sofrimento, do Teu corpo crucificado, aqui representado por este pão. Mas também queremos, Senhor, fazer memória do que o sacrifício não foi em vão, e Tu ressuscitaste em favor de cada um de nós, nos garantindo
a ressurreição das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por teu corpo, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, como é bom estar aqui, Pai. Primeiramente, pedir perdão pelos nossos pecados a todos os homens, Senhor. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo para nós. Pai, estamos aqui para honrar a Ti. Senhor, quando nós beber esse cálice, nos limpa, nos purifica de todo mal, Senhor, e nos cura de toda enfermidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Quando entregarem os copinhos, cada um guarda, ninguém se mexe, os seguranças vão lá, guarda o copinho para depois devolver, que vamos necessitar de usá-los outras vezes, ok? Então passem, por favor. Hoje é a primeira vez que vamos com esta estratégia, espero que não dê muita confusão, que seja prático e logo vamos melhorando. Quantas bandejas dessas tem? Só aqueles que estão batizados e que têm Jesus Cristo como Senhor e se sentem preparados para a ceia. Ao passar assim não significa que todo mundo tem que pegar, hein? Não, é só aqueles que estão batizados e têm Jesus Cristo como Senhor, porque é a ceia do Senhor. Amém? Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor de um Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Yeah.
Senhor, uma vez mais, entregamos este pão, Senhor, que simboliza o teu corpo, Senhor, crucificado na cruz do Calvário. Senhor, quando comermos este pão, cura todas as nossas enfermidades, em nome de Jesus. Amém. Graças, Senhor, aleluias. Da mesma forma, entregamos este cálice, este vinho que simboliza o teu sangue precioso, Senhor, o sangue da eterna aliança, Senhor, o sangue que limpa, purifica, cura todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá-lhe um abraço àquele que está do teu lado. Abraça ele. Glória a Jesus Cristo. Somos um corpo, somos uma família. Bendito o nome do Senhor. Aleluia. Louva ao Senhor. Bendito Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ainda debaixo dessa unção de perdão. Aproveite, amado. Deus continua falando. Falou mais uma vez para você. Aproveite ainda essa noite. Não deixe passar essa noite sem liberar esse perdão. E seja livre. Deus te trouxe até aqui hoje para te dar esse recado. Seja livre hoje. Vem. Que o amor incomparável do nosso Senhor e Salvador, que a graça dele que nos basta, que cantamos aqui, e a comunhão do Espírito Santo de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Vai em paz, meu amado, debaixo desse perdão, em nome de Jesus. Uma boa semana. Aleluia.